Política, religião e futebol não se discutem. Opa, parece que essa máxima caiu por terra nos últimos anos, né? Hoje em dia, todo mundo tem opinião sobre tudo. E a internet é só um dos campos minados, onde convicções viram certezas absolutas. Mas isso não está acontecendo só no Brasil, não. Está acontecendo em muitos países. Mas, como disse um senador americano, você tem todo o direito a ter a sua própria opinião, mas não os seus próprios fatos. Daí já tem pano para manga, né, gente? Como distinguir opinião de verdades comprovadas no calor de uma discussão? Quantas vezes nos últimos meses você gastou uma boa dose de energia tentando convencer outras pessoas do que você acredita? E com que embasamento? É sobre opinião que a gente vai conversar no programa de hoje. Comigo aqui no estúdio, Adríade Aguiar, gestora do Mídia Ninja. João Gustavo Lima, estudante de Direito e presidente da Sociedade de Debates da UFRJ. Bom. E a doutora em Filosofia, Suzana de Castro. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Obrigada. Antes da gente começar esse programa, a gente vai às ruas ouvir a opinião das pessoas para a nossa conversa. Legalização do aborto, redução da maioridade penal, casamento gay e Estado laico. Foi-se a época que esses assuntos complexos eram estopim de discussões e brigas acaloradas. Hoje em dia, por temas muito mais comuns, as pessoas brigam, discutem, divergem e se separam. Que tipo de assunto te faz entrar num debate acalorado? Questões de sexualidade, política, é uma coisa me incomoda bastante, assim. Situação econômica do país. As coisas que estão acontecendo no mundo de uma forma geral, cultura, comportamento, economia. A questão social do nosso país, né, em que a gente se encontra, está muito complicado. Você lembra de alguma discussão que tenha entrado? Lembro. Todo dia praticamente eu sou professora e a gente sempre debate sobre a questão política, cidadania. O último caso agora da Marielle, eu acho que mexeu bastante comigo, assim. Eu evito chegar em discussões que vão prejudicar a minha relação com outras pessoas. Assim, antes disso, eu prefiro recolher acampamento e não seguir em frente. Que tipo de opinião te tira do sério? Eu acho muito extrema qualquer uma das partes, muito extremismo e, sabe, acho que isso acaba sendo prejudicial. Opiniões que não buscam contemplar a visão da outra pessoa, entendeu? Eu acho que todo debate, toda opinião, independente do lado, entre aspas, que você ocupa, são válidas. Mas contanto que você se é um debate, se é um diálogo que você busque ouvir o outro lado e aprender com ele. Acho que não existe uma verdade absoluta. E o que é mais importante na sua opinião, né? A liberdade de expressão ou o respeito ao interlocutor? Ambos, eu acho que ambos são importantes. Tanto você tem que respeitar o interlocutor, quanto você tem que ter liberdade de expressão. Acho que é respeito ao interlocutor. Acho que liberdade vai até um ponto que começa do outro, então acho que tem que ter muito respeito. As duas coisas. Acho que tem que ser equilíbrio, tem que ponderar tudo. E quando termina a liberdade de expressão e começa o desrespeito? Quando se ultrapassam os limites, né, do bom senso. Quando começa a invadir o direito do outro. Porque quando você começa a ponderar, você tem um equilíbrio. Quando você começa a impor a sua opinião como única verdadeira sobre o direito do outro, acabou todo o respeito. Falar o que pensa em rede social tem afastado amigos e familiares. Por que será que os debates andam tão agressivos? E ao vivo, será que eles acontecem da mesma forma? Você já entrou em algum debate em rede social? Cara, não, mais com amigos próximos, porque eu acho que vai valer mais a pena. Já, mas agora eu tô tentando me abster disso, porque quando eu vejo alguma coisa que me desagrada, eu simplesmente vou excluir a pessoa, porque às vezes não merece o meu tempo. Eu não entro em nenhum debate em rede social porque eu não acho que o debate em rede social é um debate. Eu acho que é pessoas ansiosas e loucas querendo se expressar e não debater, querendo ser ouvidas de alguma forma e não debater. E a diferença de um debate ao vivo e um debate na internet? O ao vivo, acho que você consegue olhar nos olhos e você... Acho que fica até mais saudável, porque fica acalorado, mas é aquele acalorado saudável. Na internet são tantas interpretações que você não sabe nem se realmente é aquilo que a pessoa realmente está querendo dizer, né? A maioria das pessoas usam essa questão dessa camuflagem atrás de uma tela de computador
para expressar ideias que seriam socialmente mal vistas. Na internet, as pessoas elas têm muito mais liberdade de falar o que pensam e o que expõem. E às vezes ao vivo ela fica inibida por algum motivo. Então, assim, acho que da internet você acaba às vezes pulando um pouco o nível, assim, às vezes você baixa um pouco o nível, que coisas às vezes ao vivo talvez não tenha. Como se não bastasse, as divergências se esbarram nas redes e as fake news botam lenha na fogueira. Quem é que nunca compartilhou uma delas ou acreditou numa falácia? E o papel das fake news, né? Essas revistas, essas notícias falsas que espalham na internet? O que você acha do papel que elas têm? Olha, eu acho que o mundo está tão convulsionado, com tantos problemas, nós no Brasil também com tantos problemas, ainda você inventar fake news... Elas trazem um monte de mentira que passam medo para as pessoas. E quando você tem medo, você para de ouvir. Depois a mentira só na verdade e é difícil. Os compartilhamentos estão sendo enormes e as pessoas estão acreditando em tudo. Você espalhar uma mentira falsa só para você ganhar uma audiência, uma coisa que não existe, eu acho um papel bem chulo. Você prefere ver as opiniões mais divergentes na rede ou seja, aderiu a uma bolha e só acompanha as opiniões parecidas com as suas? Na verdade, eu gosto de opiniões diferentes porque, mesmo que não concordem comigo, fizeram um certo crescimento vocês discutir opiniões. Depende do tema. Acho que esse último tema da Marielle me fez comentar algo, mas os outros, às vezes a gente cansa. Opiniões polêmicas sempre existiram, levantaram debate e proporcionaram mudanças muito importantes na história. Mas será que no meio de tanta briga a gente vai chegar em algum lugar? Estamos de volta conversando sobre opiniões. Comigo no estúdio a doutora em filosofia Suzana de Castro, Dríade Aguiar, gestora do Mídia Ninja, e João Gustavo Lima, estudante de Direito e presidente da Sociedade de Debates da UFRJ. Suzana, a filosofia é um bom caminho para se debater opiniões e buscar o entendimento, né? Agora, em tempos de guerra de opinião, você acha que está valendo se desgastar numa briga ou às vezes vale mais a pena não discutir determinadas questões? A filosofia consegue vencer esse desafio? A gente tem que qualificar um pouco o debate, né? Na filosofia se julga normalmente que a filosofia faz essa separação do que é a opinião e do que é o conhecimento. Essa é a tradição que prevaleceu, né? O que o Platão chamava doxa, opinião, e do que é o discurso verdadeiro. Mas a gente compreende que a opinião, quando ela é refletida, quando ela é embasada numa certa reflexão da pessoa que pronuncia, ela é super importante. Eu acho que o nosso crescimento enquanto sociedade advém, enquanto democracia, da possibilidade que cada um tem de expressar a sua opinião e ouvir a opinião do outro. Vamos seguir nesse caminho, daqui a pouquinho volto para aí. Agora, Dríade, vocês no Mídia Ninja estão no fogo cruzado ali, né? Até existe divergência em meios de comunicação da internet também, ou seja, existe uma luta que vocês veem acontecer entre os vamos dizer, os seguidores de vocês e uma luta com outros meios de comunicação também. Como é que estar nesse fogo cruzado aí? Acho que é uma ótima oportunidade. Acho que uma coisa que a gente celebra muito no ramo das opiniões é o fato de que as pessoas estão empoderadas e com o direito de dar opinião. Acho que isso é um lugar legal da gente partir. Mas, claro, a gente tem que saber como lidar com essas opiniões, né? E a Mídia Ninja, como você disse, está no fogo cruzado e a gente é um grande alvo. Então, por a gente defender, pautar um certo tipo de opinião, não um certo tipo de opinião, mas uma linha de opinião, obviamente, quem discorda dela, no momento que a gente está, nos tempos de cólera, perde um pouco as estribeiras e acaba indo para um lugar um nível meio baixo. E aí eu acho que o interessante, na verdade, é estimular como melhorar esse debate. Acho que esse é o nosso papel, né? Dos dois lados, né? Dos dois lados, exatamente. Então, todos os lados, né? Porque não tem um lado, dos 5 lados, dos 28 lados. Acho que o nosso papel acaba sendo munir de informação mais clara, mais didática, mais bem preparada, esmiuçada, claro, mas mais didática para que as pessoas consigam debater num outro nível. João, achei fantástica essa ideia de um grupo de debates de estudantes de direito. O direito
direito também traz, assim como a filosofia, essa ideia de analisar com base na legislação. E tem toda essa questão da interpretação, né? Nesse momento, como a Adriade falou aqui, de cólera, os alunos estão conseguindo debater com civilidade ou está pegando também o debate? Não, a gente sempre defende um debate tolerável, um debate onde as duas partes elas se toleram e se respeitam. Apesar de serem muitas vezes opiniões divergentes, que uma não concorda com a outra, a tolerância é sempre um princípio basilar do debate. Então, mais do que você entender o lado contrário ou até mesmo o seu próprio lado, mas respeitá-lo. Você pode não concordar, mas respeitar é a base de tudo. Agora, o que eu observo, gente, assim, nas redes sociais, de uma forma geral, de todos os lados, como eu disse aqui anteriormente, porque não foi-se o tempo que existiam dois lados de opinião, né, Suzana? Um é A e o outro é B. Não existe mais isso, né? É que muitas vezes não se chega a esse momento da opinião. É porque é de todos os lados, né? É porque eu penso assim, agora, e agressão em seguida, né? Como se conversa a partir de uma demanda como essa? É que acho que nós estamos falando sobre isso, é o mundo da rapidez, né? E eu acho que a internet e as redes sociais te convocam a uma rapidez de opinião. E rapidez é o contrário do pensamento e da reflexão. É muito interessante, Adria, de pensar em mídias como a mídia ninja como um registro histórico de um momento, né? Sim. Porque a gente tem a mídia, a grande mídia no geral, trazendo também esse registro, mas a mídia ninja e outros sites e páginas, vamos chamar assim também, trazem um olhar diferente, né? Traz um olhar talvez mais próximo à sua realidade aplicada. Acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala de opinião e verdades absolutas, a gente está registrando uma verdade talvez mais próxima do dia a dia das pessoas que estão consumindo a grande mídia. Eu acho que esse é o pulo do gato, a nossa diferença. E a nossa diferença de registro histórico, né? Daqui a algum tempo, e muita gente comenta nas fotos que a gente publica, tipo, essa foto vai estar nos livros de história. E pra gente é gratificante fazer parte do lado que está contando essa história, mas do lado das pessoas que estão construindo ela também. Acho que isso é a grande coisa. Claro, a gente tem que ter uma super responsabilidade social, política, filosófica. Pois é, como é que a gente reconhece aí uma fake news? Porque realmente tem algumas que são tão bem colocadas. É aí que tá. Talvez esse seja um lugar importante de pensar. Porque também vem de todos os lados, Vem de todos os lados. Esse que é o lugar que a gente tem que pensar. Talvez a gente esteja falando bastante sobre quem consome fake news, quem compartilha, a falta que a gente tem de checar informação e tal, etc., que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. O público foi muito criado na base de consumir informação, ponto, e não lidar com ela. É assim que a gente vem sendo criado nos últimos séculos, desde que a informação vem sido dada para a gente. Mas acho que o que é legal da gente debater é, de onde estão surgindo? Quem está fazendo? Qual é a fonte, né? Qual é a fonte? Então, acho que é isso que a gente tem que analisar. Quem está produzindo essa fake news quer o quê com aquilo? Quer que você acredite no quê? Quer que você pense o quê sobre aquela pessoa, né? Aquele ponto, aquela situação? João, me fala uma coisa. De onde vem essa ideia de criar um grupo desse que eu acho genial? Vocês têm outros modelos fora do Brasil? No Brasil, vocês se relacionam com outros grupos? Como é que é essa interação? Então, sociedades de debates, elas são originárias, na verdade, da Inglaterra, e a mais antiga em funcionamento é a Sociedade de Debates de Cambridge, que funciona desde 1815, e isso se espalhou pelo mundo. Hoje, a gente tem sociedades de debates em todos os continentes, na maioria dos países, e é muito interessante porque todas elas se mantêm em um tripé, que é justamente a promoção do debate, o livre pensamento e a tolerância. Aqui no Brasil começou em 2010, 2011, no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, e aqui no Rio de Janeiro a gente começou com a FRJ em 2015. No auge das discussões no auge políticas, das discussões, né? No auge das discussões. E é muito interessante que todas essas discussões políticas mesmo, que acabam gerando grandes embates na internet, a gente faz questão de colocar na universidade. Não só na faculdade de Direito, mas também na faculdade de Economia, na faculdade de Engenharia. Todo mundo está realmente interessado nisso. E a gente tenta tanto suscitar esse debate com os alunos, mas também com os professores. Então, é muito comum a gente chamar, por exemplo, como aconteceu ano passado, a gente chama professores, mestrandos, doutorandos,
a favor e contra a reforma da Previdência e colocar eles para debater, colocar por que você é a favor, por que você é contra, por que você não é a favor e por que você não é contra. Tudo isso é muito interessante para suscitar justamente o debate. E tem regras já estabelecidas entre os alunos? Pode citar, assim, exemplos? Então, entre os alunos a gente costuma fazer um modelo de debates que é justamente o modelo do Parlamento Britânico, onde são 8 debatedores, 4 a favor e 4 contra, e cada um fala por 7 minutos. E é muito interessante como os argumentos eles são construídos, como os argumentos eles são embasados, como os alunos próprios eles estudam antes de apresentar esses argumentos, apresentam dados, referências, autores. Todo mundo se escuta, então, que Sim, maravilha. todo mundo se escuta. Que ilha é essa? Quero ir lá conhecer. Não é utópico, porque está acontecendo, né? É realidade. Isso é fantástico, né? Estabelecimento de regras, né? E é interessante como, nesse modelo, você é sorteado. Então, não necessariamente você vai estar falando sua própria opinião. Pode ser que você fale uma opinião totalmente contrária ao que você realmente pensa. Eu acho que essa é o grande debate, que não se imponha uma só narrativa, mas que se coloque pessoas com opiniões divergentes no mesmo espaço de debate. Eu acho que essa é uma contribuição que a academia, eu acho que a Mídia Ninja está fazendo isso, ok, vamos discutir certo assunto, agora... Como nós vivemos, né? A filosofia, você também tem uma perspectiva de que há verdade absoluta. A verdade, eu acho que é a grande pergunta desse momento, né? Da filosofia desde sempre, né? Mas assim, a perspectiva filosófica mais contemporânea, ela entende que você tem versões narrativas que estão em disputa, né? Qual aquela narrativa que melhor vai descrever o seu momento presente vai depender desse diálogo que se constrói no debate. O diálogo é a fonte desse saber. Eu acho que eu tenho até que fazer um intervalo rapidinho, mas acho que uma boa ideia é pegar as regras lá dos alunos da UFRJ e colocar como lei, entendeu? A partir de agora todo mundo tem 8 minutos, 7 minutos para falar, e aí vai dar muito mais pano para encontrar uma verdade, se é que existe uma verdade absoluta, né, do que a gente está tendo hoje. Vou ter que fazer um intervalo rapidinho e já a gente volta para continuar conversando sobre opinião. Não sai daí não, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre opinião. Comigo no estúdio, a doutora em filosofia Suzana de Castro, Dríade Aguiar, gestora do Mídia Ninja, e João Gustavo Lima, estudante de Direito e presidente da Sociedade de Debate da UFRJ. Vou te fazer uma pergunta aqui, Dríade. A Mídia Ninja, ela se posiciona muito claramente, né, com as questões. Você Sim. nunca teve problema com a sua família nas discussões familiares? Porque assim, quase todo mundo que eu conheço já perdeu um primo ou um tio, principalmente nas redes sociais, por conta de uma opinião divergente. Família, acho que não. É claro que opiniões afastam e aproximam pessoas. Eu acho que isso é um pouco do que a gente viu ali no vídeo, né? Essa tal da bolha que a gente constrói. A rede social, ela já se predispõe a construir uma bolha para você. Os algoritmos dela já faz isso para você. Então, quando você bloqueia, ou deleta, ou etc., alguém que pensa diferente, você está compondo e incentivando ainda mais esse tipo de lógica. Mas, na verdade, não. Acho que eu nunca perdi ninguém. Inclusive, acho... Não que você saiba, Não né, que eu saiba, mas pode ser que sim. Mas é importante refletir um pouco sobre o meu papel, né? Como comunicadora, como mídia ativista nesse lugar. Na verdade, eu tenho o dever de acompanhar pessoas com opiniões dissonantes, para conseguir dialogar, compor ou contrapor o que elas estão falando de forma legítima. Né? Para mim, como debatedora e como ativista, é muito importante saber o que outras pessoas estão pensando, para desconstruir narrativa, sim, mas também para entender qual que é a lógica. É um outro ser humano que está ali também. Ele tem crenças e vontades e desejos, como todo mundo. Gente, esse autoquestionamento que eu acho que é o principal, né? Agora, João, na faculdade de Direito, você tem uma série de vertentes de opiniões. Assim, como é que você observa ali entre os estudantes do Direito, os futuros operadores do Direito ali, essa reunião de pessoas e essa construção de argumentação numa linha bem objetiva? Assim? Isso está sendo produzido de uma forma bacana assim, para o futuro do Direito no Brasil? É interessante que, tanto na faculdade de Direito, mas como é uma tendência na sociedade civil, a gente tem visto nos últimos anos que a sociedade civil tem se organizado de forma orgânica. E na faculdade de Direito também. Então, existem diversos coletivos, existem diversos grupos de estudos, grupos de discussão mesmo,
para realmente definir, debater certos temas e certas questões que são muito sensíveis a esses grupos. E por mais que talvez tenha uma opinião clara e formada de um determinado grupo, é importante entender que mesmo dentro desse determinado grupo, talvez as opiniões não sejam... Há divergências. Nossa, isso é tão presente, né, gente? A gente, exatamente aquilo que a gente estava colocando de não é um lado A e B, né? Dentro desses grupos, a gente vê até entre os partidos políticos desmantelamentos ali, né? Porque as pequenas opiniões, elas vão se multiplicando, né? Eu só acho assim, fazendo uma contribuição, né? O fato da divergência, da multiplicidade de opiniões numa sociedade multifacetada como a nossa, a gente não pode correr o risco de assumir, na filosofia é uma questão que aparece, o relativismo. Então, todas as opiniões, elas têm igual peso. O relativismo é uma questão muito preocupante, porque nós não estamos dizendo que todas as opiniões, elas têm igual peso. Por quê? Se estamos numa sociedade democrática, com um pressuposto de igualdade e de respeito, né, e de aumento da justiça social para a incorporação de todas as minorias e situações, então esse é o pressuposto que todo mundo adotou. Mas, se eu tenho no debate alguém que quer excluir grupos, que não aceita a fala de uma feminista... Já que é uma democracia... Aí você já está lidando com alguém cuja opinião eu não tenho como, né, aceitar. Eu, particularmente, não aceito comportamentos que sejam violentos, de uma agressividade verbal, dentro da minha esfera de amigos. Eu também faço a minha bolha, entendeu? Mas eu percebo que há uma certa estímulo, né? Quando se defende de uma maneira quase que majoritária uma narrativa, é difícil para a gente que está tentando mostrar que existem várias versões, estabelecer um diálogo com as pessoas que estão tão seguras dessa narrativa, porque ela é tão multiplicada. Ela não está aberta para desconstruir. Aí ela só quer que você tenha essa opinião. A antiga, agora atual, patrulha ideológica, né? Eu acho que o caminho está muito mais para a gente entender os nossos limites psicológicos e trabalhar com isso. Então, às vezes, é você que vai chegar até um certo ponto, aí eu assumo, aí depois outra pessoa vem. Acho que isso também está pautado um pouco na coletividade. Só precisa se revezar, né? Que senão não aguenta. A gente precisa se revezar. Tem muito, e o que a gente tem falado muito com o caso da Marielle, como foi citado, é justamente o autocuidado. É a gente se cuidar e ir por caminhos psicologicamente saudáveis para lidar com esse tema, ao mesmo tempo que não sair do debate. Então, a gente precisa... e pensar nas estratégias. Aproveitando a situação da Marielle, porque eu acho que é importante a gente falar dela, a reação, a conquistas, né? A Marielle é uma figura fantástica, ela foi a quinta representa muita coisa, vereadora eleita num primeiro mandato, e a destruição dela mostra como a gente está vivendo na nossa sociedade ainda uma dificuldade de entender essas conquistas e aceitar essas conquistas. E aceitar essa grande interrogação que fica, né? Por quê e quem? Né? Que tem esse interesse? Essa pergunta que gera tanto debate, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante que a sociedade civil como um todo, ela enfrente essas questões. De não se abster, de não se ocultar desses debates, de não se ocultar desses problemas que realmente são naturais de uma democracia. A democracia tem várias falhas, tem vários... ganhos, mas os grandes desafios da democracia a sociedade tem que enfrentar. Parece o melhor sistema, mas não é perfeito, né? E por isso mesmo ele é bom, porque ele ainda está em construção junto com a sociedade, né? Eu preciso encerrar o programa, o bate-papo está tão bom, assim, que seria tão bom a gente discutir opiniões setorizadas com essa abertura, com essa civilidade, sem necessariamente frontalmente atacar o outro, né? Isso é um recado que precisa ser colocado para essa sociedade, acho que não só no Brasil, como eu disse no começo, no mundo todo a gente sabe que isso está acontecendo, né, gente? E eu espero que a gente consiga levar daqui para fora desse programa, para quem está assistindo a gente, essa energia que é muito importante para a gente construir uma sociedade melhor no futuro, né? Seja qual for esse futuro. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Obrigada pelo convite.
E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. O que você achou dessa conversa? Faz o seu comentário na nossa página lá no Facebook. Esse programa está disponível lá também pelo Canal de Saúde, no site do Canal Saúde também. E eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!